A gente está com esse projeto de carreiras legislativas, tá? Uma equipe excelente de professores, Macarrão, Júnior, pessoal do suporte, é o Ícaro que está com a gente hoje. Vocês, alunos, né, muitos já tinham já pedido esse curso, essa preparação, né, e a gente já estava com esse propósito já há um tempo e agora a gente está colocando ele em prática, né? Eu tenho como base para começar a trabalhar com você os 2 editais, onde eu escolhi o mais recente, tá? A gente tem para o Senado FGV 2008 e CESP, Câmara de Deputados Federais, em 2014. Então, eu estou usando como referência para conteúdo programático, e é isso que é isso que eu pretendo usar no nosso curso. Eu estou usando como referência o conteúdo programático do edital agora de 2014, Câmara dos Deputados Federais, que foi aplicado pela banca CESP. Até foi essa orientação que a gente recebeu também da coordenação. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Para a gente começar a trabalhar, ok? Então, eu estou usando como referência, tá? Identifiquei aqui para você, o último edital da Câmara dos Deputados Federais. Então, a parte de legislação começava com o direito constitucional. Tem direito constitucional, aí tem o direito administrativo embaixo. Aí não confunde que tem a parte do regimento interno, né? E aí, é claro, Câmara e Senado vai ter seus regimentos, que é uma matéria específica, tá? Então, eu introduzo falando de poder legislativo, mas eu não falo da parte específica, tá? Tanto que o colega que vai trabalhar essa parte específica, até eu trabalho a parte de poder legislativo e processo legislativo, eu sou a pré-matéria, né, para ele, a pré-disciplina para ele, tá? Então, o que a gente tem aqui no nosso conteúdo programático com base nesse edital? Os princípios fundamentais, tá? Então, vai do artigo 1º ao 4º, os direitos e garantias fundamentais, não é? Que são, quando ele diz aqui, título 2, direitos e garantias fundamentais, vai todos os 5 capítulos dos direitos e garantias fundamentais, ok? Aí, o 3º item, né, da organização do Estado, que pega aquela parte da organização político-administrativa, as disposições gerais, da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, que é o item 5, certo? Aí presta atenção que o edital foi bem específico aqui, olha, ele colocou capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Não colocou o capítulo 6. O capítulo 6 é o que fala de intervenção federal. Depois você dá uma olhadinha na sua Constituição. Tá? O capítulo 6 é o que fala de intervenção federal, não foi cobrado, tá? E o capítulo 7, aí é a parte da administração pública, que ele coloca aqui depois, olha, da administração pública, disposições gerais, servidores públicos, ok? Aí ele coloca o título 4. O título 4 é da organização dos poderes, né? Aí você tem título 4, capítulo 1, poder legislativo, capítulo 2, poder executivo, ok? Só que no poder executivo ele coloca seção 1 do presidente e do vice-presidente da República e seção 2, tá? Das atribuições do presidente da República. Ou seja, a gente não vai estudar a seção 3, 4, 5 e a subdivisão da seção 5, tá? Então, a parte de responsabilidade do presidente, que já é seção 3, com base nesse edital, não foi cobrado, ok? A parte de ministros, Conselho da República, Conselho da Defesa, a gente não estuda, ok? E a parte do Poder Judiciário, que é o capítulo 3, só pediu a seção 1, que é disposições gerais, só para você ter uma ideia, disposições gerais vai do artigo 92 ao 100. Não vai o 101, quando a gente começa a estudar o Supremo Tribunal Federal, o STJ, os demais tribunais superiores, suas composições e competências, com base nesse último edital, a gente não teve a cobrança. Só para destacar aqui para você, quando a gente fala da organização dos poderes, capítulo 1, poder legislativo, quando ele diz capítulo 1, poder legislativo, é o poder legislativo todo, e isso inclui a parte do processo legislativo, que para as carreiras legislativas é muito importante, certo? E vai ser base para você estudar a parte específica de regimento interno, etc, etc, tá bom? Então, o teu conteúdo programático, com base nesse edital que a gente tem como referência, atribuindo, né, a gente usando a banca CESP, né, que foi quem aplicou essa prova,
ele não é um edital difícil, tá? A gente tem conteúdos, inclusive, que são cobrados de forma repetida em outros concursos. Então, se você, por exemplo, não é o primeiro concurso que você faz, muito daqui você já conhece, tá? Então, o que eu escolhi para trabalhar hoje, num domingo? Aqui no Rio de Janeiro está fazendo o sol, certo? Num domingo, como aula demonstrativa, para a gente poder ter essa interação aqui. Eu escolhi um tema bem fácil, tá? Eu escolhi um tema nacionalidade, até porque eu fiz um levantamento das questões dessa prova, e a gente tem, acho que umas três, quatro questões sobre nacionalidade, porque é um assunto bem cobrado pela Banca CESP, e foi um assunto bem cobrado nessa prova que a gente tem como referência, porque 3, 4 questões de um assunto só, claro que eu peguei cargos diferentes, né? Para poder achar essas 3, 4 questões. É um número significativo, tá bom? Então, a gente vai começar a trabalhar nacionalidade, ok? Então, se você tem uma Constituição, pode abrir no artigo 12, vamos começar a trabalhar, e no meio das questões, no meio da explicação, eu vou trazer umas questões para você, tá? Então, vamos conceituar a nacionalidade, a gente vai ter essa aula. Cada professor prepara a sua aula no seu perfil, né? Então, eu vou fazer um pouquinho de doutrina, um pouquinho de conteúdo, né? Mesmo explicando, como se você não soubesse nada, e trago as questões para mostrar como é cobrado, tá? Então, a gente vai falar aqui de nacionalidade. Nacionalidade é um direito fundamental. Então, primeiro que a gente tem que entender que quando o edital, o conteúdo programático, pede aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês, direitos e garantias fundamentais, a nacionalidade é um direito fundamental, os direitos de nacionalidade são direitos fundamentais, ok? Então, vamos seguir aqui, são direitos fundamentais, e também corresponde ao capítulo 3 desse título 2, tá? Então, quando eu falo de nacionalidade, o que é a nacionalidade? A nacionalidade é o vínculo jurídico-político que o indivíduo tem com o Estado. Ou seja, o nacional, eu, você, certo? Josiane, Ícaro, Júnia, certo? Macarrão, nós temos individualmente esse vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro. O estrangeiro, ele chegando aqui no Brasil, ele tem uma relação jurídica com o Brasil. Ele veio fazer turismo, vamos imaginar que seja um estrangeiro proveniente de um país que haja exigência de visto, né? Porque dependendo, o Brasil adota o princípio da reciprocidade, se aquele país exige o visto, a gente vai exigir aqui também, exige o visto para o brasileiro e para lá, a gente vai exigir o visto aqui também. Então, digamos que esse estrangeiro que esteja aqui tem entrado aqui com visto de turista. Ora, ele tem uma relação jurídica com o Estado brasileiro, mas ele não tem um vínculo, certo? O vínculo nós temos. Qualquer formulário que eu, Karina, preencha, eu vou ter que preencher lá nacionalidade brasileira, ok? Quando você fala desse vínculo jurídico-político, ele pode ser adquirido com o nascimento, aí você vai ter o brasileiro nato, ou ele pode ser adquirido com o processo de naturalização, aí você vai ter o brasileiro naturalizado, tá? Então, o nato adquirir o vínculo de nacionalidade pelo nascimento foi uma aquisição involuntária, presta bem atenção nisso, tá? A CESP gosta de usar esse raciocínio. Então, a nacionalidade originária, adquirida de forma originária, ela é involuntária. Você não pede, não tem como, né? Você não tem como decidir filho de quem ou aonde você vai nascer. É uma coisa óbvia, tá? Mas para a gente poder raciocinar sobre isso. Já a nacionalidade secundária, a naturalização, ela é voluntária. Você, estrangeiro, chegou no Brasil, morou aqui 25 anos no Brasil, certo? E resolveu se naturalizar. Ok, você adquiriu voluntariamente. Inclusive, a Constituição de 88 só aceita atualmente a naturalização expressa, voluntária, volitiva, tá bom? Vamos lá. Aí a gente tem a nacionalidade primária aqui. Os critérios adotados no Brasil. Critério de sangue e o critério do solo. Na verdade, o primeiro critério, essa ordem aqui que eu coloquei não é nem a ordem adequada, né? Mas eu não coloquei aqui para destacar a ordem, não. O primeiro critério que a gente passou a adotar aqui no Brasil, e é o critério principal, certo? É o critério do solo. Há autores que dizem que argumentam nas suas doutrinas, não é?
que o critério adotado pelo Brasil é o critério do solo, e há autores que dizem assim, autores mais fiéis ao texto da Constituição e um pouco mais distantes da evolução histórica, né? Mas mais fiéis à Constituição, e aí você tem que tomar cuidado, porque concurso você tem que ser bem fiel à Constituição, né? Há autores que dizem assim, Pedro Lenza usa essa expressão, que o Brasil adota o critério do solo, temperado pelo critério do sangue, tá? Então, vamos aqui destacar. Quando a gente fala do vínculo de solo, o vínculo de solo, ele vai ser adquirido pelo nascimento, pelo local de nascimento. Vou ler aqui para você. Verifica-se o vínculo de solo, né? Pelo local onde o indivíduo nasceu, ou seja, no território de que estado ocorreu o nascimento, pouco importando se ele é filho de nacional ou estrangeiro. Esse é o vínculo de solo. Historicamente falando, foi o primeiro vínculo que surgiu no Brasil, gente. Vamos lembrar que, assim, eu gosto de trabalhar o direito constitucional assim, tá? Muitos dos direitos que a gente estuda, eles têm um fundamento, tá? Ele tem um fundamento lógico, poético, formal. O português, ele chegou aqui para ser dono da nossa terra, né? Então, ele conquistou a terra onde habitavam pessoas, que eles chamaram de índios, né? Então, como o português iria legitimar esse vínculo com a terra brasileira? Como ele iria legitimar esse vínculo com o Brasil? Aplicando o critério do sangue, que é um critério tradicional na Europa? Não. Aplicando o critério do solo. Porque os filhos de portugueses nascidos aqui, os filhos de estrangeiros nascidos aqui, pelo vínculo de solo, passariam a ser brasileiros. Teriam esse vínculo com a terra Brasil, né? com o território brasileiro. Depois é que nós passamos a ter a aplicação do critério do sangue, historicamente falando, entendeu? Então, aí sim, vamos ler aqui o critério do sangue. Verifica-se pela ascendência, pela filiação, pouco importando o local onde o indivíduo nasceu, e sim de quem ele é filho. Então, o Brasil, ele adota o vínculo de solo, que é o artigo 12, inciso 1, a linha A, no material de vocês já eu vou mostrar. Artigo 12, inciso 1, a linha A, mas também adota o critério do sangue, tá? Artigo 12, inciso 1, a linha B, e artigo 12, inciso 1, a linha C, ok? O critério do solo, ele tem como ponto de referência o local de nascimento, e o critério do sangue, a descendência, tá? E olha aqui, logo uma dica antes de eu avançar. São brasileiros natos, critério do sangue, tá? São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro ou brasileira, tá? Ok. Isso aí é uma introdução, é a primeira parte tanto da linha B quanto da linha C do inciso 1. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, ou seja, não tem vínculo de solo, de pai ou mãe brasileiro ou brasileira, vínculo de sangue, tá? Presta atenção no que eu vou te dizer, porque já houve questão, não só da banca CESP, tá? Já houve questão de outras bancas, mas CESP vem com mais frequência com esse tipo de raciocínio. A Constituição não disse que esse pai ou mãe, brasileiro ou brasileira, tem que ser brasileiro nato. Ok? Então, digamos o seguinte: um brasileiro naturalizado vai para o estrangeiro a serviço do Brasil. Ok? Mas o brasileiro naturalizado não pode ser diplomata. Eu não estou dizendo que ele foi diplomata, que ele foi como diplomata. Mas o brasileiro naturalizado não pode ser militar oficial. Não pode ser militar não oficial. Mas militar oficial ele não pode. Eu não estou dizendo que ele é oficial, a questão pode simplesmente dizer que o brasileiro naturalizado foi para o estrangeiro a serviço da República Federativa do Brasil, sem dizer efetivamente qual foi o cargo, qual foi a atividade, ok? Chegando lá no estrangeiro, vamos imaginar em Angola, tá? Esse brasileiro naturalizado a serviço do Brasil conhece uma angolana e tem com ela um filho que nasce em Angola. Essa criança, eu já estou até falando dessa linha já, mas deixa eu antecipar isso aqui, que eu acho uma dica importante. Essa criança nasceu no estrangeiro, então não tem vínculo de solo.
mas tem vínculo de sangue, ok? E o pai estava a serviço do Brasil, é a linha B. Não te preocupa se esse pai é brasileiro naturalizado, ok? Porque a Constituição disse que, quando você fala do vínculo de sangue, o vínculo de sangue está preocupado com a ascendência. Eu voltei agora para onde eu estava, tá? Fui lá na frente, antes de passar os slides, mas voltei para esse slide. O vínculo de sangue verifica-se pela ascendência, pela filiação. Pouco importando o local, estou lendo aqui para você, onde o indivíduo nasceu e sim de quem ele é filho. Então, o vínculo de sangue se importa com a ascendência, ou seja, é filho de brasileiro? É. Então, é brasileiro nato. Eu não quero saber se esse pai é brasileiro nato também, tá bom? Não fica presa ou preso a esse conceito, porque esse conceito é errado. São brasileiros natos, nascidos de brasileiros, seja natos ou naturalizados, ok? Vamos seguir, então. Agora sim, o artigo com os seus incisos e alíneas. Nacionalidade primária, já sabemos os critérios, agora vamos aplicá-los aqui. São brasileiros naturalizados. Inciso 1. Os nascidos na República Federativa do Brasil, então tem vínculo de solo, que é o primeiro vínculo que eu falei para você, não foi que historicamente surgiu, e que é o primeiro que aparece mesmo também na Constituição, tá? Então, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Ou seja, é brasileiro nato aquele que nasce no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, tá? Mesmo que ele não tenha o sangue brasileiro, ele é brasileiro nato pelo solo, desde que o motivo que tenha trazido esses pais, esse pai ou essa mãe estrangeiro ou estrangeira aqui para o Brasil, não seja o serviço ao seu país de origem, tá bom? Vamos lá. Segunda linha. São brasileiros natos, tá? Só para a gente não esquecer quem está vendo inciso 1. B. Os nascidos no estrangeiro. Opa, se nasceu no estrangeiro já não é mais o vínculo de solo, tá? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, opa, é o vínculo de sangue, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Foi o exemplo que eu coloquei ainda há pouco para você, falando de um pai brasileiro naturalizado. Vamos imaginar aqui. Nasceu no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe angolana, e o pai brasileiro está a serviço da República Federativa do Brasil, essa criança é brasileira nata. Karina, mas a questão diz que esse pai a serviço do Brasil em Angola é brasileiro naturalizado. Isso interfere? Não, porque o texto da Constituição não exigiu que o pai ou a mãe fossem brasileiros natos, ok? Só disse que tem que ser filho de brasileiro, ok? Vamos lá. Aí a gente já trouxe uma questãozinha aqui para você. No que se refere aos poderes legislativo, executivo e judiciário, bem como as funções essenciais da justiça, julga o seguinte item, tá? Aí o item. Considere que Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe o posto de diplomático brasileiro na China quando Vitor, filho do casal, nascer. Nessa situação, Vitor será considerado brasileiro nato. Vamos lá. Vitor nasceu na China, ok? De pai russo e mãe brasileira. E a mãe estava a serviço, estava no posto diplomático brasileiro, estava a serviço do Brasil na China. Essa criança brasileira nata? É. Tão nata quanto qualquer um de nós. Tá bom? Questão certa, tranquilíssima. Essa questão, qual é a base dela? Vou voltar aqui rapidinho. A base dela é essa aqui, ó. Artigo 12, inciso 1, a linha B. Ok? Tranquilo? Esse tema é um tema fácil, gente. Eu não escolhi um tema muito pesado mesmo para esse nosso primeiro encontro, porque é só uma aula demonstrativa, certo? É só para a gente ver quem está treinando já, quem está estudando, pegar, né? E quem está voltando, né, para o estudo, verificar esse assunto dentro das questões, tá? Vamos lá. A linha C, voltando para a teoria. São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade,
pela nacionalidade brasileira, ok? Então, vamos lá. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro. Então, pergunto a você, me responda aí em silêncio. Não estou te ouvindo, mas a gente está interagindo aqui. Os nascidos no estrangeiro têm vínculo de solo? Não. Então, você descarta numa questão de prova. Fulano de tal nasceu na China. Vamos pegar a questão anterior, a questão que eu apliquei agora. Nasceu na China, não tem vínculo de solo com o Brasil, tá? Nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Opa, tem vínculo de sangue. Ou o pai ou a mãe brasileira ou brasileira. Vínculo de sangue. Desde que, olha só, a linha C vai trazer uma situação da pessoa nascida no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro ou brasileira, mas esse pai ou essa mãe não foram para o estrangeiro, esse pai ou essa mãe brasileira ou brasileira, não foram para o estrangeiro a serviço do Brasil, foram por conta própria. Então, há a necessidade de preenchimento de mais um requisito, certo? Requisito alternativo, tá? Por que eu disse mais um requisito? Porque aqui a gente vai ver dois, certo? Só que eles são alternados. Então, vamos lá, vou ler. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vamos pegar, por exemplo, uma modelo brasileira, pensa aí numa modelo brasileira, num jogador de futebol brasileiro, ou no seu amigo, na sua amiga, na sua prima, enfim. A gente tem amigos e familiares, às vezes, no exterior. Tem uma, por exemplo, passou na minha cabeça aqui uma amiga minha que mora na Noruega, foi por conta própria e está há alguns anos lá e agora ela está grávida. Vai ter imagino eu, não conversei com ela onde ela pretende que o filho nasça, mas digamos que o filho dela nasça na Noruega. Vamos lá. E o pai da criança é norueguês, tá? Nasceu no estrangeiro, nasceu na Noruega, de pai norueguês, vamos inventar aqui essa história, e mãe brasileira. Só que a mãe está lá trabalhando com uma empresa privada, ok? A mãe não está trabalhando para o Brasil. Então, para aquela criança nascida na Noruega, de mãe brasileira que está lá por conta própria, ser tratada como brasileira, ser considerada brasileira, tem que haver o registro e repartição brasileira competente lá no estrangeiro. Essa repartição brasileira competente é o consulado, tá? É o consulado brasileiro que faz faz as funções de cartório, né? Em algumas atribuições semelhantes a cartório. Ok. Mas se a mãe ou o pai não fizeram o registro da criança em repartição brasileira competente, essa criança pode vir para o Brasil com qualquer idade e depois de atingida a maioridade, ela pode optar pela nacionalidade brasileira. A opção, ela tramita na Justiça Federal, tá? Então tem que ser aqui no Brasil, é competência da Justiça Federal, você encontra isso na Constituição, tá? Lá naquela parte onde a gente estuda a Justiça Federal, tá? As competências do juiz federal, artigo 109, 108 e 109, tá? Você encontra lá a ação de opção, tá? Então, o que eu disse para você? Tem que nascer filho de brasileiro ou brasileira, nascido no estrangeiro, filho de brasileiro ou brasileira, mesmo que estando por conta própria lá, e tem que ou ser registrado em repartição brasileira ou fazer a opção após adquirida a maioridade, fazendo a opção aqui no Brasil. Ou seja, esses requisitos são alternados. Se a criança já foi registrada em repartição brasileira competente, não precisa fazer a opção, tá bom? Vamos seguir. Aí eu trouxe uma outra questãozinha para você. A respeito da nacionalidade, julgue o item a seguir. Como regra geral, para a outorga da nacionalidade originária, o Brasil adota o critério do jus solis, ou o critério da territorialidade, admitindo, porém, em algumas situações, o critério do sangue, jus sanguinis, origem sanguínea. Ok, certo? A respeito da nacionalidade, como regra geral, olha aí a adoção da doutrina, que eu comecei a aula falando isso para você, tá? Como regra geral, para a outorga da nacionalidade, o Brasil adota o critério do solo, certo?
ou o critério do local, né? Tem use locus também, às vezes a gente usa essa expressão. Critério do solo, tá? Admitindo, porém, em algumas situações, o critério do sangue. Beleza? Certíssima questão, tranquilíssima, vamos seguir. Se um casal de cidadãos italianos que, por motivo de trabalho, resida no Brasil e tiver um filho em território brasileiro, esse filho será considerado brasileiro nato. E aí, o que você acha? Karina, motivo de trabalho. Não disse se o trabalho é a serviço da Itália. Se não disse, meu amigo, o filho é brasileiro nato. Tá vendo aí? Olha só, não, a prova, eu sempre brinco com meus alunos em aula presencial, que a prova não é de complete, tá? A prova é para dizer se está certo ou está errado, ou se for uma questão de múltipla escolha, para você assinalar qual das 4 ou 5 alternativas que é correta, tá? Porque há provas que são 4 alternativas. O pessoal da OAB hoje está fazendo prova, certo? E aí a FGV aplica o exame da ordem em 4 alternativas. Então, eu digo para eles, vocês não têm que completar, vocês têm que marcar a alternativa correta. Se é prova do CESP, quando é certo e errado, a maioria, historicamente, das questões da banca CESP são no modelo certo e errado, tá? Mas há algumas diversas provas que a banca CESP aplica a múltipla escolha. Mas, enfim, a gente não tem a opção de você completar. Então, não acrescente informação na sentença. Porque às vezes você está lendo e você, sem se policiar, acrescenta informação à sentença e você acaba errando. Se um casal de italianos que, por motivo de trabalho, reside no Brasil, não disse que era a serviço da Itália, então não interprete, certo? Não entenda aquilo que não foi dito, tá? Então, reside no Brasil e tiver um filho em território brasileiro. Esse filho será considerado brasileiro nato, tão nato quanto qualquer um de nós, tá bom? Vamos seguir. À luz dos preceitos constitucionais, é possível que uma pessoa detenha a nacionalidade brasileira, mas não possa exercer a sua cidadania. Nacionalidade e cidadania são institutos jurídicos diferentes. Questão certíssima. Nacionalidade é o vínculo jurídico político que o indivíduo tem com o Estado, ok? Tá? A cidadania, ela vai ser o exercício dos direitos políticos. É claro que, vou repetir o conceito de nacionalidade. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que o indivíduo tem com o Estado. É requisito para o exercício da cidadania que o indivíduo tenha nacionalidade. Os estrangeiros são inalistáveis à justiça eleitoral e, portanto, são absolutamente inelegíveis. Inclusive, essa argumentação é tema também importante para as carreiras legislativas, ok? Mas, se nacionalidade é um requisito para o exercício dos direitos políticos, não significa que esses dois institutos são sinônimos, tá? Então, perfeita aqui a questão. À luz dos preceitos constitucionais, é possível que uma pessoa detenha a nacionalidade, mas não possa exercer a sua cidadania. Perfeito. Vamos seguir. Nacionalidade secundária. Agora a gente vai para o inciso 2 do artigo 12, tá? Atualmente, no direito constitucional brasileiro, a aquisição de nacionalidade secundária é sempre voluntária, fruto da vontade manifestada em adquirir a nacionalidade secundária brasileira. A doutrina classifica a naturalização expressa, porque ela tem que ser voluntária, ela tem que ser expressa, em naturalização ordinária, que é o artigo 12, inciso 2 da linha A, e naturalização extraordinária ou quinzenária, que é o artigo 12, inciso 2 da linha B, tá? Vamos lá, então, para o inciso 2. São brasileiros, inciso 2, naturalizados, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Opa! Que lei é essa, cara? Essa lei ela é conhecida como Estatuto do Estrangeiro, tá bom? O Estatuto do Estrangeiro, ele é a lei que regula a situação jurídica do estrangeiro no Brasil. É a Lei 6815, lei ordinária, tá? Esse Estatuto do Estrangeiro vai regular a situação jurídica do estrangeiro no Brasil. Vai falar de
extradição, deportação, expulsão, visto de turista, visto temporário, visto permanente, tempo do visto, requisitos, enfim, e naturalização, tá? Então, vamos lá. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, os que na formalidade do Estatuto do Estrangeiro, adquiram a nacionalidade brasileira. Perceba que a Constituição ela delegou para o Estatuto do Estrangeiro o poder de determinar os requisitos para naturalização. A Constituição não se preocupou em detalhar isso, ok? Mas ela fez o seguinte: ela criou uma regra, tá? Para o estrangeiro que é originário de país de língua portuguesa. Olha só, deixa eu ler o texto de novo agora. São brasileiros naturalizados que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, presta atenção. Quem vai disciplinar a naturalização é o Estatuto do Estrangeiro. Ele que vai disciplinar a naturalização. Só que, e aí é ele que vai dizer quais são os requisitos. Por exemplo, só para a gente lembrar do Estatuto do Estrangeiro, que não é tema de carreiras legislativas, tá? Mas só para a gente lembrar, o Estatuto do Estrangeiro prevê basicamente 3 tipos de naturalização. Tem uma que a gente chama de radicação precoce. Radicação precoce. Que a pessoa tem que chegar aqui, estrangeiro, né? Nos 5 primeiros anos de idade, viver aqui até atingir a maioridade, aí ele preenche o requisito para pedir a naturalização. Aí tem um outro tipo de naturalização, que é quando o estrangeiro vem para cá e faz um curso superior. Aí ele também pode pedir a naturalização com um diploma obtido aqui no Brasil. Aí tem uma terceira forma de naturalização, inclusive ela é muito comum, ela é a mais comum, que é quando o estrangeiro está aqui há mais de 4 anos, prova que sabe falar, escrever o português, tem renda fixa, residência fixa, idoneidade moral, saúde física e mental, um monte de requisitos que ele tem que juntar, ok? Então, o Estatuto do Estrangeiro pode e já faz isso, estabelece os requisitos para naturalização. Só que a Constituição, ela deixou uma ressalva. Tratando-se de originários de países de língua portuguesa, não só de Portugal, tá? Mas dos países que foram colonizados por Portugal, já que o Brasil também foi, não é? Então, tratando-se de originários de países de língua portuguesa, que falam a língua portuguesa, para eles pedirem a naturalização, eles apenas vão ter que apresentar 2 requisitos: 1 ano de residência, 1 ano ininterrupto de residência e idoneidade moral, ok? Aí o seguinte, quem pede a naturalização pelo artigo 12, inciso 2, da linha A, pede o que a gente chama de naturalização ordinária. Deixa eu contar aqui para você um pouquinho como é que funciona essa naturalização, esse pedido de naturalização. O indivíduo, com base na lei do Estatuto do Estrangeiro, né, na 6815, na lei 6815, com base na lei, ele vai juntar os documentos todos e vai solicitar para o ministro da Justiça, tá? Então, ele vai pedir lá no Ministério da Justiça a naturalização. Aí, o ministro da Justiça, quando recebe, se o pedido de naturalização for com base no artigo 12, inciso 2 da linha A, que usa o Estatuto do Estrangeiro, né, combinado com o Estatuto do Estrangeiro, ele vai analisar os requisitos legais, mas é possível que se aplique ali, na análise, fatores extra-legais. Como assim, cara, né? Extra-legais? Deixa eu tentar colocar isso numa linguagem mais facilitada, tá? No pedido de naturalização ordinária, que é esse que está na tela para você, a decisão de conceder sim ou não, ela é um ato discricionário, certo? Então, quando é feito pedido via Ministério da Justiça, pode sair uma portaria ministerial concedendo a naturalização ou não. Então, vamos imaginar que seja um coreano, estou inventando aqui uma história, tá? Seja um coreano que preencheu os requisitos na forma da lei e pediu a naturalização, só que o Brasil vem monitorando
o movimento de coreanos aqui no Brasil, e muitos deles estão sendo investigados, não esse especificamente, tá? Mas muitos deles estão sendo investigados por cometer crime de contrabando e descaminho, ok? Então, por uma medida de cautela, por essa temporada, não serão concedidas naturalizações a coreanos, entendeu? O pobre desse coreano não tem nada a ver com esses crimes, mas como a concessão de naturalização, pelo artigo 12, inciso 2, a linha A, naturalização ordinária, é discricionária, a decisão é discricionária, ele pode receber um sim ou não. Se receber não, não é não, vai para o arquivo, não faz coisa julgada, estamos ainda pela via administrativa, semana que vem, ano que vem, mês que vem, a hora que ele quiser pedir de novo a naturalização, ele pode, ok? Porque foi negado hoje, mas amanhã pode ser concedido. Agora, se o ministro, se é expedido uma portaria ministerial concedendo a naturalização, o que vai acontecer? Esse processo vai ser encaminhado para uma vara de justiça federal do domicílio, mais próxima do domicílio do naturalizando. Preste atenção que o pedido foi feito lá em Brasília, né? Você talvez esteja me assistindo de Brasília, do Distrito Federal, né? Mas eu estou indo no Rio de Janeiro, então eu vou dizer lá em Brasília, porque eu não estou em Brasília, né? Então, o pedido é feito pelo Ministério da Justiça, em Brasília. Quando é dito sim, esse sim é encaminhado para uma vara de justiça federal mais próxima do domicílio do naturalizando. Digamos que esse naturalizando resida no Rio de Janeiro, capital. Então, vem para uma vara de justiça federal aqui, da segunda região federal. Porque Rio de Janeiro e Espírito Santo é a segunda região federal. Aí, o que vai acontecer? Vai para uma vara de justiça federal, inclusive a lei específica, né, a 6815, diz que se não tiver uma vara especializada nesse caso, né, de questões de estrangeiros, né, vai para a primeira vara civil, né? Então, vai para a vara de justiça federal, e aí o juiz federal vai marcar uma audiência e vai entregar o certificado de naturalização desse indivíduo. E aí, a partir dessa entrega do certificado de naturalização, ele tem 1 ano para tirar a documentação de brasileiro, inclusive o título de eleitor. Só para fazer uma referência àquela questão que a gente acabou de falar de nacionalidade e cidadania. É pré-requisito para a cidadania a nacionalidade. O brasileiro naturalizado vai exercer cidadania, ok? Mas primeiro tem que se naturalizar, tá bom? Ok? Agora vamos lá. B. Naturalização extraordinária ou quinzenária. Essa naturalização quinzenária, ela já foi trintenária. Mas aí ela sofreu uma emenda, baixando de 30 anos para 15 anos. Vamos ler a linha B. São brasileiros naturalizados. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, agora já não vai distinguir angolano de coreano, nem norueguês de francês, nem de francês de português, nada, tá? Todo mundo entra no mesma panela aqui, tá? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos. Claro que ele tem que estar residente aqui legal, tá, gente? Não pode estar aqui clandestino. Residente do Brasil, na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. A gente chama essa naturalização de extraordinária ou quinzenária. Ou seja, aqui, se o indivíduo preenche os requisitos que a gente está vendo aqui, são 2 requisitos constitucionais, tá? Mais de 15 anos e ausência de residência e ausência de condenação penal, ele vai pedir a naturalização via Ministério da Justiça, só que neste caso, verificado, confirmado o preenchimento dos requisitos, a decisão, a concessão de naturalização é um ato vinculado. Se na linha A era um ato discricionário, aqui é um ato vinculado, ou seja, se ele está aqui há mais de 15 anos sem condenação penal, ele vai ter o pedido deferido. Por isso que o texto da Constituição diz assim, desde que requeira, certo? Ele tem que pedir. Se ele não pedir, não pode ser naturalização automática. Mas pedindo, diz a doutrina que ele tem direito subjetivo à naturalização. Tá bom? Vamos seguir. Uma questãozinha. São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, que estejam no exterior a serviço do Brasil ou de organização internacional. Não. A serviço do Brasil. Essa organização internacional aí acabou com a questão. Então, a questão aqui, olha, é errado.
Tá bom? Vamos seguir? Outra questãozinha do ano passado. A Constituição Federal determina que o brasileiro nato nunca será extraditado. Ok. E que o brasileiro naturalizado somente será extraditado no caso de ter praticado crime comum antes da naturalização. E o crime de tráfico de drogas? Cadê? Errado, tá vendo? Por causa desse somente aqui. A primeira parte está certa, brasileiro nato nunca será extraditado, nunca, cara, nunca, 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 nunca. Está no artigo 5º, inciso 51, tá? E o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado quando comete crime comum antes da naturalização ou quando comete crime de tráfico de drogas, entorpecentes ou afins, tá bom? Vamos lá. Falar do português aqui parado, tá? Vou acelerar só um pouquinho, porque eu quero falar muito e o tempo já está avançando. Português equiparado, só para você identificar na Constituição, tá no artigo 12, parágrafo 1º, tá? Artigo 12, parágrafo 1º. Vamos lá. Aí aqui já não é mais o originário de país de língua portuguesa, tá? É o português, vou ser redundante aqui. É o português de Portugal, por favor, tá? Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Na verdade, o português, quando vem aqui para o Brasil e quer ser tratado como brasileiro naturalizado, ele não precisa se naturalizar, basta ele pedir a equiparação. Só que ele sempre vai estar dependendo da reciprocidade que é concedida aos brasileiros lá em Portugal. Se ele tivesse se naturalizado, ele já teria um vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro. Ele estaria despreocupado com essa história de reciprocidade. Mas se ele pede a equiparação, ele é tratado como se fosse brasileiro. O Supremo Tribunal Federal chama esse indivíduo de quase brasileiro. Ele é quase brasileiro, mas não é brasileiro, então ele fica dependendo sempre da reciprocidade, tá? Vamos seguir. Parágrafo 2º, proibição de distinção entre brasileiros. Diz a Constituição Federal, né? A Constituição Federal veda que a lei crie distinções entre brasileiros, mas esta regra permite exceções desde que estejam no texto da própria Constituição. Então é o seguinte, nenhuma lei pode estabelecer distinção entre brasileiros. É errado dizer nenhuma norma pode estabelecer distinção entre brasileiros, porque a norma constitucional pode, e ela já fez. No primeiro momento que ela fez, eu acabei de falar para você, tá? Deixa eu falar aqui antes de passar. Foi o artigo 5º, inciso 51, quando a gente fala de extradição. Extradição não é aplicada para o brasileiro nato e é aplicável para o brasileiro naturalizado. Então, já fez diferença entre eles. O segundo momento, que é o momento que interessa para a gente nessa aula de hoje, é o artigo 12, parágrafo 3º, cargos privativos de brasileiros natos. Está aqui, olha. Critério da linha sucessória presidencial. Presidente da República é cargo privativo de brasileiro nato. Na ausência dele, quem assume é o vice, cargo privativo de brasileiro nato. Na ausência dos dois, quem assume é o presidente da Câmara de Deputados, cargo privativo de brasileiro nato. Presta atenção que a Câmara de Deputados tem 513 deputados federais. Nem todos têm que ser natos, mas o presidente da Câmara tem que ser, tá bom? Na ausência dos três, quem assume é o presidente do Senado, tá? Presta atenção que o Senado tem 81 senadores. Nem todos têm que ser brasileiros natos, mas o presidente do Senado tem que ser. Na ausência dos quatro, quem assume é o presidente do Supremo. Mas presta atenção aí na sua Constituição, artigo 12, parágrafo 3º, que é cargo privativo de brasileiro nato, cargo de ministro do Supremo. Então, os 11 ministros do Supremo, todos têm que ser brasileiros natos. Vamos seguir. Critério da segurança nacional. Então, esses cargos que eu falei agora para você, lendo aqui, né? Os primeiros são cargos que o critério para ser privativo de brasileiro nato é o critério da linha sucessória presidencial. Agora eu vou falar 3 cargos que estão aqui na tua tela, cujo critério é segurança nacional. São os cargos de diplomata, né? A carreira diplomática tem que ser privativo de brasileiro nato, é privativo de brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, presta atenção. Oficial das Forças Armadas. Então, não são todos os militares, são os oficiais. E das Forças Armadas, ou seja, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Aeronáutica, tá bom? E, por último, o ministro da Defesa. Inclusive, esse cargo de ministro da Defesa foi incluído por emenda,
Porque antigamente eram três ministérios, o Ministério da Marinha, o Ministério do Exército e o Ministério da Aeronáutica. Os ministros eram militares de alta patente, obviamente oficiais, obviamente brasileiros natos. Quando a gente teve a extinção dessas três pastas ministeriais e a criação do Ministério da Defesa, aí a gente teve a inclusão, por emenda, do cargo de ministro da Defesa como cargo privativo do brasileiro nato. Os outros ministérios são acessíveis pelo brasileiro naturalizado, tá? Questão de prova. Um cidadão naturalizado brasileiro não pode ser eleito para o cargo de senador da República. Errado, ele não pode ser presidente do Senado. Outro dispositivo que eu já tinha falado, proibição de extinção entre brasileiros. Artigo 5º, 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Então, esse nenhum brasileiro é nenhum brasileiro nato. Salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Vamos lá, questãozinha de prova. Acerca dos princípios fundamentais dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir. Em nenhuma hipótese o brasileiro nato poderá ser extraditado. Certo! Ai, cara, dá medo de marcar uma questão que diga em nenhuma hipótese. Nesse caso, sim, em nenhuma hipótese, tá? Nona questão. Considere que Gabriel, brasileiro nato, ao retornar para o Brasil, após ter residido alguns anos nos Estados Unidos da América, tenha descoberto que fora condenado criminalmente pela justiça americana por tráfico ilícito de entorpecentes. Nessa situação hipotética, Gabriel poderá ser extraditado mediante pedido formal dos Estados Unidos? Vem cá, o Gabriel, lá na primeira linha, não é brasileiro nato? Pergunto a você, brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Então, a questão está errada, tá bom? Vamos seguir. Cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira, então já é brasileiro naturalizado, né? Não poderá exercer o cargo da carreira diplomática. Ok, não poderá, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. Perfeito, porque o único cargo de ministro de Estado que é privativo de nato é o cargo de ministro da Defesa. O resto pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Questão certíssima, ok? Vamos lá. Olha só, questão da prova da Câmara dos Deputados de 2014. João, brasileiro nato, durante viagem a determinado país estrangeiro, cometeu um crime e, depois disso, regressou ao Brasil. Em seguida, o referido país requereu a extradição de João. Nessa situação hipotética, independentemente das circunstâncias e da natureza do delito, João não poderá ser extraditado. Perfeito! Certíssima questão. Vai lá, vou aparecer de novo. Aqui, ó. Certíssima questão, tá? A base é artigo 5º, na verdade. Então, artigo 5º, 51, que é aquela regra contra a extradição. Vamos lá. Caso de perda de nacionalidade, estou terminando o artigo 12 com você, tá? Agora vamos para o parágrafo 4. A gente estuda como se adquire a nacionalidade, a gente tem que estudar também como se perde. O artigo 12, parágrafo 4, diz assim: será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro, o texto diz assim, do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Eu já enfiei um naturalizado aqui de vermelho, essa palavra não está lá no texto original do parágrafo 4º, inciso 1, mas para você entender, será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização. Qual é o brasileiro que tem cancelado a sua naturalização? Eu, que nasci no Brasil, de mãe brasileira e pai brasileiro, avó brasileira, brasilidade maior, não tem? Certo? E você também, muitos nasceram com esse monte de requisito acumulado que nem precisava? Não. Eu, brasileira nata, não posso ter cancelado a minha naturalização porque eu não tenho naturalização, certo? Eu sou nacional de nascimento. Então, esse dispositivo aqui, ele é direcionado para o brasileiro naturalizado. Então, o brasileiro naturalizado que comete um ato que é considerado via sentença judicial nociva ao interesse nacional, ele vai ter cancelada a sua naturalização no que a gente chama de perda-punição, ok? Perda-punição. Tá vendo aí? Brasileiro naturalizado. Agora vamos para frente. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que, inciso 2,
Será declarada a perda de nacionalidade brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Aqui é para nato e naturalizado, tá bom? E aqui é para o brasileiro que adquire voluntariamente outra nacionalidade. Digamos que eu vá para a Dinamarca, estou morando há 10 anos na Dinamarca, sou professora de mergulho, certo? Sou professora de, sei lá, dança na Dinamarca, vivo lá feliz da vida, tenho minha casa, meu cachorro, meus amigos. Aí eu estou tão feliz lá que eu quero me naturalizar dinamarquesa, de livre e espontânea vontade. Sendo nato ou naturalizada, eu vou cair nessa aqui, que é a perda-mudança, ok? A perda-mudança, ela acontece para nato ou naturalizado, quando essa pessoa quer adquirir voluntariamente, anote aí, voluntariamente outra nacionalidade, tá bom? Ok? Importante observar que a aquisição de outra nacionalidade deve ser voluntária. Caso a aquisição seja obrigatória, não ocorre a perda de nacionalidade, tá bom? Vamos lá, que aí vai entrar nas exceções. Exceções. Casos de perda de nacionalidade, mas vamos para as exceções. Salvo nos casos de, o mesmo parágrafo 4º, inciso 2, diz assim, salvo nos casos de, aí eu coloco, não perde a nacionalidade brasileira. A, quando o brasileiro tem reconhecida sua nacionalidade originária pela lei estrangeira. Lembra ainda há pouco que eu falei para você que era muito importante para o SESC você lembrar que a aquisição da nacionalidade primária originária, ela é involuntária? Lembra que eu falei? Então, vamos lá. Eu devo estar falando com alguém que se enquadra nessa situação. Vou perguntar, não tem como ouvir você aqui agora, mas eu tenho certeza que alguém que está me assistindo está nessa condição. Tem alguém aí que é filho ou neto de português? Filho ou neto de italiano? Filho ou neto de francês? Tem? Vamos pegar filho ou neto de português, que é muito comum. Se você é filho ou neto de português, você nasceu, segundo a legislação portuguesa, você nasceu português de sangue. Porque diz a legislação portuguesa que filhos de portugueses, filhos e netos de portugueses nascidos no estrangeiro são portugueses natos. Opa! Então você, por exemplo, é neto de português. Você é brasileiro, nato, e é neto de português. Aí você resolve formalizar, tirar a documentação de português. Então você tem a linha A, reconhecida sua nacionalidade originária portuguesa, não é? Pela lei estrangeira. Isso é uma aquisição voluntária de outra nacionalidade? Ou você adquiriu essa outra nacionalidade quando nasceu, né, tá lá do português, involuntária, essa aquisição, e agora você está só formalizando? Não é assim a realidade? Então, quando você tem reconhecida outra nacionalidade, porque você já nasceu com ela, você já adquiriu ela involuntariamente, você não é brasileira, tá? São os casos de inúmeros casos de filhos ou netos de estrangeiros nascidos no Brasil e que tiram a documentação de estrangeiro e continuam brasileiros, tá? Agora também não perde. Olha a linha B. Quando o brasileiro adquire outra nacionalidade por imposição de norma estrangeira, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. É o caso, por exemplo, do jogador de futebol que vai para o estrangeiro e para fechar contrato lá com o clube e tal, o clube já estourou a cota de estrangeiros pela lei do país lá, e ele é obrigado a se naturalizar para poder fechar contrato e jogar naquele clube. Ele quer, gente, jogar, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ficar rico, ele quer aproveitar, porque algumas profissões você tem que ser jovem, certo? Então, essa é a oportunidade da vida dele estar num grande clube, já que ele não conseguiu entrar num grande clube aqui no Brasil. Aí, o que acontece? Ele é obrigado a se naturalizar. Ele é obrigado a se naturalizar pela lei estrangeira para exercer direitos, ok? Ou então, o cara vai morar no estrangeiro e aí ele está com um visto de turista, mas arranja um emprego maravilhoso. Só que para arranjar esse emprego ou continuar morando lá, ele tem que se naturalizar. Ele se naturaliza porque ele quer trabalhar. Ele não se naturaliza porque ele simplesmente quer se naturalizar. Mães brasileiras que moram no estrangeiro e na hora de uma briga judicial pela guarda dos filhos de estrangeiro, vamos imaginar que ela tenha filhos lá, na hora da briga judicial, ela precisa se naturalizar para poder ter mais direitos processuais. Se naturalizou para exercer direitos, ok? Então, só perde, vou voltar aqui a tela rapidinho, tá? Só perde a nacionalidade pela chamada perda-mudança quem adquire voluntariamente outra nacionalidade.
Quem adquire porque teve reconhecida a nacionalidade estrangeira originária, certo? Não adquiriu voluntariamente, já adquiriu desde que nasceu involuntariamente. Quem adquire pela linha B por imposição da lei estrangeira, também não adquire voluntariamente. Olha a palavra aqui na segunda linha, imposição. Então não foi voluntário, tá bom? Só perde, volta aqui pela perda mudança, quem adquire voluntariamente, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Nem será? O que você acha? Errado, não é? Olha só, CESP mostrando o raciocínio que eu falei para você aqui. Nem sempre que ele adquire, que ele torna-se nacional de outro país, ele vai perder a brasileira, a nacionalidade brasileira. Só se ele adquirir voluntariamente, tá bom? A naturalização de uma pessoa que tenha adquirido a nacionalidade brasileira poderá ser cancelada por ato do presidente da República, na condição de chefe de Estado, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasarem sua decisão. CESP adora essa, tá? Vamos lá. A naturalização só pode ser cancelada por decisão judicial. Se a naturalização, se a concessão dela é por ato administrativo, discricionário ou vinculado, ok. Mas o cancelamento só por sentença judicial. Então, essa nossa questãozinha está errada, tá bom? Vamos seguir. Já vou terminar. A respeito da nacionalidade brasileira, julgue o item que se segue. Admite-se a possibilidade de cancelamento por ato administrativo? Cancelamento por ato administrativo? Prova da Câmara, tá? Prova passada. Admite a possibilidade de cancelamento por ato administrativo do deferimento de naturalização quando essa for embasada em premissa falsa ou erro de fato, como a omissão da existência de condenação em momento anterior à sua naturalização. Questão errada. Cancelamento de naturalização só por sentença judicial. Naturalizou, agora só por sentença para cancelar. Otto, prova passada de Câmara dos Deputados, tá? Otto, cidadão alemão, adquiriu a nacionalidade brasileira após ingressar com pedido no Ministério da Justiça. Posteriormente, por considerar que Otto não reuniu os requisitos constitucionais que lhe dariam o direito à nacionalidade derivada, o ministro da Justiça cancelou o ato de naturalização. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Segundo o entendimento do Supremo, o referido ato do ministro da Justiça viola a Constituição porque, uma vez deferida a naturalização, seu cancelamento somente poderia ter ocorrido pela via judicial. Certíssimo. Ok? Tá? 3 questões nesse raciocínio, né? Vamos lá. Considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos da América e seja filha de pai americano e mãe brasileira, que trabalhava à época do parto na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Nesse caso, a criança somente será considerada brasileira nata se for registrada na repartição brasileira competente nos Estados Unidos. Errado, porque a mãe estava a serviço é automático, tá? Aqui, errado. O que precisa do registro em consulado ou da opção é se a mãe tivesse por conta própria, ok? Vamos lá. Se um casal formado por um cidadão argentino, perdão, gente, a minha cachorrinha está dormindo aqui, eu pisei nela sem querer. Se um casal, ela acordou. Se um casal formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense for contratado pela República do Uruguai, presta atenção, ele não foi contratado pela Argentina e ela não foi contratada pelo Canadá. Então, um casal de estrangeiros foi contratado pela República do Uruguai para prestar serviços de representação consular desse país no Brasil. E durante a prestação desses serviços, tiver um filho em território brasileiro. Tal filho, conforme disposto na Constituição Federal, será brasileiro nato. Perfeito, porque eles não estão a serviço do seu país de origem. Ok? E agora, para fechar. A Constituição, isso é o artigo 13 já, para fechar nossa aula. A Constituição Federal ainda determina que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil e que os símbolos nacionais são a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. A Constituição também estabelece que os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios, que serão previstos em suas constituições estaduais e leis orgânicas. Cuidado, tá? Território federal não poderá ter símbolos próprios. Por quê? Porque território federal não é ente federativo, tá? É ente administrativo da União, os símbolos serão símbolos federais. E essa é a nossa última questão.
eu quis trazer uma questão de 2016, já que nós já estamos no ano de 2016, questão aplicada agora no concurso da DPU, essa prova aconteceu agora em janeiro ou fevereiro, já me confundi aqui. Mas vamos lá. À luz do disposto na Constituição Federal de 88, julgue o item que se segue acerca dos direitos e garantias fundamentais, da nacionalidade e dos direitos políticos. O cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado acarreta a perda dos direitos políticos. Cancelou a naturalização, perdeu a nacionalidade, perdeu os direitos políticos. Certíssima questão, e a gente encerra aqui o nosso conteúdo. Como ele é pequeno, eu escolhi um conteúdo pequeno, um conteúdo fácil, que mesmo que eu precisasse dar uma corrida no conteúdo, eu poderia, para a gente poder, então, se conhecer, se apresentar. No segundo slide, eu mostrei para você o conteúdo programático com base no último concurso da Câmara dos Deputados Federais. Nosso conteúdo de constitucional é um conteúdo bom, é um conteúdo extenso, não é dos maiores, não, tá? Mas é um conteúdo extenso, e a gente está aqui reunido, o ponto dos concursos, com a melhor equipe, certo? Uma equipe do Brasil inteiro, porque, na verdade, a gente tem professor de vários estados e de prontidão aqui, atentos, para a gente poder preparar você para a carreira legislativa, tá bom? Então, espero você no nosso curso regular, né, direto ao ponto, nesse curso regular, e a gente se encontra nas nossas aulas, tá bom? Beijão, até mais.